Olá, meu caro e dileto ouvinte, Deus abençoe a minha vida, a sua vida, as nossas vidas. Ainda continuando a temática sobre semeadura e colheita, sobre parábolas de Jesus, que são comparações narrativas, história ou história, uma ilustração ou comparação de cunho moral, religioso, ético, filosófico e espiritual. Isso se chama parábola, que quer dizer comparação ou estar ao lado para comparar alguma coisa, um fato ou algo. Jesus, começando esse discurso no capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus, a narrativa de Jesus fala sobre a parábola do trigo e do joio. Diz assim, Mateus 13, versículo 24, e diz assim: Jesus apresentou-lhes outra parábola, dizendo: O reino do céu é semelhante ao homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Assim, quando o trigo cresceu e começou a dar espigas, apareceu também o joio. Então, os servos do proprietário chegaram e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? De onde vem, pois, o joio? E ele lhes respondeu: Algum inimigo fez isso. E os servos lhe disseram: Queres então que o arranquemos? Mas ele disse: Não, para que ao tirar o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Deixai, pois, ambos crescerem juntos até a colheita. Na época da colheita, direi aos que fazem a colheita: Ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para queimá-lo. E o trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Que Deus abençoe a leitura da sua vera e santa palavra aos nossos corações. A parábola do joio e do trigo. Joio vem da palavra grega zizania ou zizanion, que é tipo de uma erva daninha muito próxima ou parecida com o trigo, ou Trigus temulentum, que é o trigo ou cevada que os judeus faziam pães para proposição no tabernáculo, no santuário, na sinagoga, na ceia do Senhor deles e nas refeições. A Bíblia fala que o campo é o mundo. O trigo representa o cristão ou crente e todo aquele que obedece à palavra de Deus, é fiel à palavra e permanece na sã doutrina, nos preceitos do Senhor. E o joio são todos aqueles que fazem o mal. E o inimigo que saiu a semear aí da parábola é o diabo, Satanás, que veio no campo do Senhor, no meio do povo de Deus,
com o seu estratagema, com os seus ardis, seus dardos, suas flechas envenenadas, inflamadas com ódio, com rancor, com pecado, adultério, desconfiança, preconceito, e semeou o joio no meio do trigo. E a Bíblia fala que Jesus, explicando esta narrativa, esta parábola, que o joio é parecido com o trigo, e ao arrancá-lo, assim que eles brotam, você pode arrancar o trigo junto com o joio. É o tipo de pessoas que andam no meio do povo de Deus, se parece com crente, são dizimistas, trabalham na igreja, na casa do Senhor, denorex, parece, mas não é, como aquele comercial antigo. Parece crente, fala como crente, tem linguajar de crente, usa roupa de crente, mas não é crente. É joio no meio do trigo. São lobos em pele de cordeiro. Se parecem crentes, cristãos, servos do Senhor, mas são enviados de Satanás, que querem destruir, dividir o corpo de Cristo, que é a igreja, o corpo do Senhor. A colheita aí da parábola significa o fim do mundo, o juízo, como o belo afresco lá na Capela Sistina, no Vaticano, em Roma, igreja sede do papado da Igreja Católica, em que Leonardo da Vinci, Michelangelo e outros pintaram ali o juízo final. E quando ele acabou de pintar aquele afresco, o juízo final, Deus no meio das nuvens, entre os anjos e os santos ao redor, e o sol atrás com seu esplendor, com sua visão majestática ou majestosa. Dizem que Leonardo da Vinci, Michelangelo, eles temeram e tremeram, sua carne tremeu, ante aquela visão apocalíptica, que não é nem o antegozo ou vislumbre do que é Jesus vindo nas nuvens para julgar os pecadores. Então a colheita aí da parábola do joio e do trigo seria Jesus julgando as nações, o juízo final, o apocalipse de Jesus. Os colhedores ou ceifeiros da seara do trigo são os anjos. E diz que o joio no meio do trigo são a todos aqueles que praticam o mal, que serão lançados no lago de fogo e enxofre, na Geena, no Tártaro, no Hades, no inferno, no lugar chamado em hebraico Bene Gehinnom, o lugar que a Bíblia diz que foi preparado para o diabo e seus anjos, onde o fogo nunca se extingue, nunca se apaga, onde a traça e o bicho não consomem. E os filhos do reino, representados pelo trigo da parábola, são os crentes fiéis. E que se arrancar junto com o crescimento com o joio, poderia prejudicar o desenvolvimento da planta, do trigo,
prejudicar a colheita de Deus. O joio seria uma gramínea nociva, uma erva daninha. Ou melhor dizendo, a moral dessa história, desta parábola, é Deus separando o bem do mal. Os bons, os fiéis, os crentes em Jesus, os cristãos verdadeiros, dos crentes falsos, dos pecadores. Assim como o pastor, segundo o escritor bíblico sagrado, diz, o pastor, que é Jesus, vai separar as ovelhas dos cabritos ou bodes. Um à direita, os crentes, os remidos do Senhor, os santos, os salvos lavados no sangue do Cordeiro. E os bodes ou cabritos à esquerda, e ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Serão lançados no lago de fogo e enxofre, o inferno, lugar preparado para o diabo e seus anjos. O pastor, que é Jesus, vai separar os bons dos maus. O trigo aí, segundo alguns estudiosos do Novo Testamento, John Eldon Ladd, que é um estudioso das parábolas de Jesus, e o doutor pastor Russell Philip Shedd, uma das maiores autoridades que nós temos em Novo Testamento, diz que o trigo representa a provisão de Deus, bênção de Deus, alimento, nutrição, energia. Representa também, simbolicamente, ressurreição, morte, conversão, arrependimento, salvação. Dr. Shedd e professor e pastor George Eldon Ladd, de Novo Testamento, diz em seu livro, seu opúsculo, que o trigo ao cair, semente do trigo ao cair na terra, ela morre e germina. Morrer para o pecado, morrer para este mundo e viver uma nova vida, acordar para uma nova realidade com Jesus. Então Jesus vai arrancar e queimar o joio e lançá-lo na fornalha, no lago de fogo e enxofre, no inferno, no Tártaro, ou, como os gregos dizem, no Hades, na Geena. E o trigo, que são os crentes, os salvos remidos do Senhor, os salvos por Jesus, lavados no sangue do Cordeiro, que é Cristo, ele vai recolher, vai nos recolher e guardar no celeiro, que representa o céu. Como você tem, e eu, como nós temos vivido ou levado a vida cristã? Nós somos crentes, você é crente, eu sou crente, eu sou cristão. Nós somos de fato novas criaturas? Nascemos de novo? Ou nós somos parecidos com crentes? Usar roupa de crente, falar como crente, ir ao culto, à igreja, parecer como crente, como aquele comercial daquele produto para lavar o cabelo, Denorex, parece, mas não é, para tirar caspa. Eu me pareço com um crente, com um servo de Deus,
ou eu sou de fato um servo de Deus. Foi isso que Jesus disse para o rabino, mestre, doutor da lei, chamado Nicodemos. Importa renascer de novo. Se você não nascer da água do Espírito, você não é digno de estar no reino de Deus, de ter a salvação em Jesus e ter seus pecados perdoados por Deus. Ser filho de crente, irmão, esposo de crente, amigo de crente ou amigo do Evangelho não é ser crente. Pastor Fanini, de saudosa memória, Dr. Nilson do Amaral Fanini, pastor Fanini, da Primeira Igreja Batista de Niterói, na qual fui membro, dizia: você pode ser parecido com crente, usar roupa de crente, falar como crente, ser dizimista, ofertante, levar a Bíblia embaixo do braço, assistir o culto, cantar no coral, pregar o evangelho, ser aluno da escola dominical, mas se você não nasceu de novo, não teve uma experiência real, concreta com Jesus, não se arrependeu dos seus pecados, não abriu seu coração, não aceitou Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você não é crente. É o joio no meio do trigo. A parábola do trigo e do joio explica. Jesus, em sua narrativa, nos ensina que nós vivemos numa sociedade mista, em que tem lobos em pele de cordeiro, crentes no meio de não crentes, pessoas que têm a capa de espiritualidade, mas só têm a capa, máscara de espiritualidade. Enquanto você e eu não nascermos de novo, não confessarmos, não nos arrependermos genuinamente, verdadeiramente em Jesus, enquanto o Evangelho não nascer no meu coração, eu não vou ser trigo, não vou ser salvo, não vou ser crente, perdoado por Deus. Vou ser joio no meio do trigo. Vou ser um incrédulo, um enviado de Satanás no meio do povo de Deus. Eu tenho que nascer para o reino de Deus. Basileion tou teou. Basileion tou teou. Reino de Deus. Povo de Deus. Salvo por Jesus. A Bíblia diz, lá em Apocalipse 3:20, Jesus faz um convite. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A porta do seu coração, dileto ouvinte, tem uma chave, uma maçaneta, e ela só abre pelo lado de dentro do seu coração. Você tem que abrir o coração para Jesus entrar, perdoar os seus pecados, redimir a sua vida e salvá-lo. Assim, você deixará de ser joio e passará a ser trigo do Senhor, pão de Deus. Amém.